Boas-vindas! Quer saber qual é a verdade por trás do silêncio? O que fazer exatamente quando alguém te bloqueia, se afasta ou se distancia de você? Hoje vamos nos aprofundar sobre esse tema para que você descubra qual é a real raiz e, mais do que isso, para que você possa virar o jogo ao seu favor. Uma pessoa, quando se afasta, se distancia, até rompe um relacionamento ou não quer voltar com você, não quer reatar, quer sair de um relacionamento e tem sentimentos de evitação ou até te bloqueia em tudo, por trás disso tem um bloqueio emocional. Então, o bloqueio emocional é um bloqueio no coração. Então, você vai entender que as raízes mais profundas de raiva, mágoa, medos e ressentimentos realmente levam a esse tipo de situação. E mais que isso, tá? O que fazer quando isso aconteceu? O que você deve fazer exatamente, beleza? Deixei na descrição material gratuito que você pode baixar sobre esse tema, como quebrar bloqueios emocionais, e o link do treinamento completo. Lá tem frases e exemplos diversos para você quebrar bloqueios emocionais e 60 técnicas diferentes para quebra de bloqueios e resistências, beleza? O link está aí na descrição para que você possa se aprofundar. Talvez você já tenha se perguntado sobre isso. Inclusive, comenta aí, escreva aí se você já passou por esse tipo de situação. Por quê? Que, de repente, alguém que eu gosto começou a se distanciar. Já se perguntou isso? O fato é que não é de repente. A pessoa ela começa a enviar sinais. E você percebe esses sinais acontecendo, só que olhar para esses sinais muitas vezes dói demais. Que é você olhar para aquilo que você não quer ver. Algumas vezes, você até olha conversas antigas, olha as redes sociais da pessoa, fica passando um filme na sua cabeça, tentando entender como essa pessoa está seguindo em frente, como se eu fosse nada, como se nada tivesse acontecido entre nós. E aí você se prende em um ciclo. De um lado, mágoa. Mágoa porque você sente uma dor muito grande pelo que está acontecendo. E do outro lado, raiva. Sentimentos de raiva em relação à pessoa, raiva de alguém que a pessoa possa estar se envolvendo, raiva de si por não ter agido como você poderia ter feito diferente no passado. E aí, todas as vezes que você revisita conversas antigas, quando você revisita em sua cabeça os momentos que vocês passaram, olha as conversas que vocês tiveram anteriormente, o seu coração fica apertado. Você até tenta sair para se divertir, buscar alguma distração, mas parece que nada funciona. Os bloqueios emocionais, eles são tão devastadores que trazem em você sentimentos de saudade que praticamente são insuportáveis. Porque esses sentimentos de saudades, eles vêm misturados com sentimentos de culpa. Caramba, se eu não tivesse dito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo. Então entenda que a raiz disso está na desconexão. Então quando você olha para trás, você percebe que a desconexão começou a acontecer entre vocês há muito mais tempo. Por isso que eu falei que não é de repente, não é de uma hora para outra. Você percebe que duas coisas vão diminuir aqui. A comunicação, a pessoa ela vai se comunicando menos, você vai percebendo que a pessoa cada vez mais evita se comunicar com você, tem sentimentos de evitação, de afastamento, economiza nas palavras e a intimidade. É como se você nem conhecesse mais a pessoa. A pessoa é como se ela fosse uma estranha para você. Outrora vocês tinham várias conversas, vocês conversavam muito sobre tudo e todas as coisas. De repente essa comunicação não só acontece mais, ela para de acontecer, ela deixa de acontecer, mas a intimidade entre vocês vai pela janela. Então é fundamental que você comece a perceber, notar esses sinais para que você tome as medidas corretas para quebrar esses bloqueios e resistências. Então, o primeiro desses sinais é a comunicação reduzida, tá? O que é essa redução na comunicação? Quando a pessoa ela vai começando a se fechar e se distanciar, é importante você já ter atenção para esses sinais para corrigir. Então, a pessoa ela diminui conversas e contatos com você. Muitas vezes aquelas mensagens, aquela comunicação que era diária, para de acontecer. E aí você começa a sentir uma leve indiferença da pessoa. Isso aconteceu no passado? Você não conseguiu ver esses sinais? Claro que isso é um ataque à sua autoestima, e você começa a sentir que a pessoa não te valoriza mais. Então esse é o sinal, que é como se fosse assim, o anúncio de que algo errado está acontecendo ou está começando a acontecer. O segundo sinal é uma evitação. Você percebe uma evasão de contato, uma evitação. O que é essa evitação? A pessoa simplesmente se recusa a passar tempo com você. Ela se recusa a ter encontros com você. Ela se recusa a ter momentos ao seu lado. Ela se recusa a desenvolver momentos profundos com você. Ela começa a te evitar. Então, assim, essa percepção que a pessoa está te evitando leva ao terceiro sinal, que é a falta de intimidade. O carinho vai diminuindo, os olhares ficam mais distantes, a pessoa é como se ela estivesse ali com você, mas você percebe que a intimidade entre vocês não é mais como era antes. Os beijos, os momentos de proximidade física, você começa a notar, calma aí, tem algo errado acontecendo aqui. E por fim, o afastamento emocional. Você percebe que a pessoa ela está ali de corpo presente. Respostas curtas e monossilábicas. A pessoa te responde de uma maneira mais direta. Isso quando você não percebe que você está conversando, mas a pessoa nem ali está conversando só. Você percebe essa falta de interesse da pessoa sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você está falando. Isso gera um sentimento de desconexão porque alimenta muito a falta de compreensão entre vocês. Quando isso acontece, esses aqui são os 4 piores, tá? Tem mais. E os sinais sempre estão presentes. Sempre, sempre, sempre. Você só não conseguiu enxergar antes. Então esses 4 que eu falei aqui já te ajudam a abrir um pouco a mente, tá? Para você entender que esses bloqueios já estavam lá. Mas, se você quiser se aprofundar sobre esses sinais, pega o material gratuito, tá? Tá na descrição aí, stories, destaques, se não encontrar, manda mensagem privada, beleza? Porque tem mais sinais. Então assim, quando isso acontece, qual é a espiral de dor que você começa a experimentar? Primeiro você começa a sentir, obviamente, uma das piores dores emocionais, eu considero a pior de todas, que é a rejeição. Então você tem aquela sensação de que você não é importante, de que você não é suficiente. Em seguida, o que você começa a sentir insegurança e dúvida. Você começa a questionar
o seu próprio valor. Você começa a se questionar, será que eu não sou suficiente? Será que essa pessoa não está se envolvendo com alguém? O que tem de errado? Depois disso vem o desespero, que é a perda da esperança, uma sensação de desmotivação, um sentimento de impotência, de caramba, como é que eu posso mudar isso aqui? Não é possível, será que não tem nada que eu possa fazer? E isso vai fazendo com que você entre nessa espiral do mal, uma espiral em que você se vê sem saída. Então, é isso que acontece, porque quando alguém esfria, se afasta e se distancia, tem uma verdade profunda por trás desse silêncio. Então, por trás do silêncio, tem uma verdade profunda, profunda, profunda. Quando você deseja resolver isso, é fundamental que você olhe não só para essa verdade, mas o que é que causou isso? E o que causa esses bloqueios emocionais? Por que a pessoa está agindo dessa forma? Entenda que na história de um relacionamento é natural, quando você quer reconquistar alguém, salvar um relacionamento, trazer alguém de volta, enfim, é natural que vocês tenham dificuldades e momentos em que vocês vão lidar com a imperfeição de vocês. Então, assim, o maior causador de bloqueios emocionais é aquilo que se refere aos gatilhos negativos, gatilhos de repulsão. Alguns exemplos, tá? Você ter uma comunicação com a pessoa em que você tem uma comunicação muito crítica. Ninguém gosta de crítica. Ninguém. Outro, negatividade, carência, ser sufocante, marcar em cima demais. Então, assim, todos os dias, você tem que começar a observar isso. Peraí, será que eu não estou disparando gatilhos de repulsão, empurrando a pessoa para longe de mim? Então, presta atenção nisso aqui, tá? Então, primeiro motivo desses bloqueios emocionais, gatilhos de repulsão, tá? Segundo motivo, expectativas não atendidas. Cria uma expectativa, a expectativa não é atendida, você cria uma forma de ter uma satisfação imediata com aquela pessoa, fazendo promessas e depois você não cumpre. Enfim, isso aí leva a frustração e decepção. Quantos relacionamentos não morreram por causa disso aqui? Então começa a observar, isso causa bloqueios emocionais. Além do acúmulo de mágoas, aquelas pequenas questões, briguinhas, discussões, desentendimentos que vocês não resolvem. E o quarto, estresse externo. O que é esse estresse externo? Uma crise no trabalho, uma crise de saúde, um problema financeiro, um problema familiar. Esse estresse externo, quando vocês passam por dificuldades, também criam bloqueios emocionais. Então, assim, quando isso acontece, é muito simples, tá? A pessoa ela vai ter menor tempo para investir no relacionamento e a pessoa ela vai ficando meio apática no relacionamento. E aí, sabe o que acontece? A pessoa está passando por um problema financeiro, a pessoa está numa crise existencial, a pessoa está passando por um problema de saúde, a pessoa está num processo de luto, enfim, ela está passando por uma dor, um problema, uma crise, beleza? O que você faz? Você volta lá pro primeiro. Você critica, você cobra, você não compreende e vai. O que acontece? Ao invés de você ter uma causa de bloqueios emocionais, agora você tem duas. A pessoa está se fechando por causa das questões dela e você está dando um empurrãozinho extra ali para o relacionamento ir por água abaixo. Por que a gente está conversando sobre isso aqui, tá? Porque resolver os bloqueios emocionais para você resgatar, reconquistar alguém, resgatar um relacionamento e você conseguir não levar o relacionamento nessa direção de novo é fundamental. Compreenda isso que conversamos aqui, coloca em prática e nos vemos nos nossos próximos vídeos, conteúdos e aulas ao vivo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos nos nossos próximos